a 0 para se defender e conseguiu um bom resultado no Mineirão. De novo. Agora o Atlético precisa dar um jeito nessa questão do Lianco, né? O primeiro cartão amarelo dele é uma jogada que a bola está parada, aí o Ferreirinha fica reclamando, aí ele dá um empurrão do Ferreirinha. Isso, é. Aí os dois ganham o cartão. O Ferreirinha que estava enchendo o saco e ele porque empurrou o Ferreirinha. Porque um jogador como ele, que é muito viril, para dizer o mínimo, ele não pode tomar um cartão por empurrar o adversário com a bola parada, porque ele já se pendurou ali. Sim. Aí ele contou com a complacência da arbitragem. Mas não é a primeira vez, já teve entreveiro dele agora Cruzeiro e Atlético. Ele cismou agora, até pela barbicha, eu tenho a impressão que ele quer ser o novo Felipe Melo. Isso, ele sabe? encarnou o personagem. Sério, ele está querendo ser, no futebol brasileiro, o cara que se impõe na porrada, como for. Eu acho que o Atlético tem que dar um jeito nisso aí, porque é um jogador que está sempre sujeito ao fio desencapado, cara. Então, assim, no jogo de ontem não foi expulso, mas no outro jogo vai ser expulso, porque está sendo muito comentado. Acabou sendo, no minuto 60. Foi expulso quando já não pesou mais nada. Mas numa próxima, ele já vai estar na mira dos árbitros também. E vai encontrar, de repente, um cara. O Atlético está devendo em geral, rigoroso. Tá, não vou falar a verdade. O General Custer, né? Do Lianco Calabaro. Fala, Trajano. Já que nós estamos falando de Atlético e São Paulo, vou fazer uma pergunta para o Arnaldo e dizer o seguinte. Diga. O Galo jogou o segundo tempo com 10 jogadores. Por quê? Porque o Galo tem um jogador que é o retrato mais fiel de um jogador... como é que era a expressão do Paulinho? Paulinho Vasconcelos? Ex-jogador de atividade. E o maior representante deles atualmente joga no Galo. O Bernard. Dá uma chance para o Arnaldo acertar. O Bernard? Exatamente, Valdir. Exatamente. Incrível, né? É impressionante. Impressionante. Ele entra no intervalo, até o time taticamente melhora, mas muito mais pela entrada do Rubens e para liberar o Arana pela esquerda do que o Bernard errou tudo. Tudo. Mas é aí que o Danilo falou, né? O Cuca tem o Bernard, tem o Júnior Santos, tem o Igor Gomes, tem não sei quem lá. E o Zubeldia colocou os moleques que a torcida tanto queria e ontem eles não entraram bem, o que é normal, né? Pra comparar o elenco, eu sempre penso, o Cuca começou a tirar os caras do banco. Tirou um, tirou dois, tirou três. Os três seriam titulares no São Paulo ontem. Então. Pouco Alegria nas pernas. Alegria nas pernas. Acho que aquilo acabou, né? Aliás, é bom lembrar, né? Ele foi escalado no jogo do 7-1. Foi. Porque o jogo ele em Belo Horizonte, ele era do Atlético Mineiro. Então, que coisa, né? Por causa do pão de queijo, Trajano. Juca, antes que você reclame, que eu vou perguntar para você, quem é o líder do Campeonato Brasileiro neste momento? Você tomou de mim e eu ia fazer 3 adendos. Primeiro, é bom a gente explicar para quem nos vê e eventualmente não saiba, que tem 7 times com 4 pontos, mas o Inter é o primeiro e o Palmeiras é o 7º. Palmeiras hoje não estaria pegando Libertadores e o Inter seria o campeão. O vice-campeão, o Corinthians. Por quê? Basicamente, entre Corinthians e Inter, que tem tudo igual, é no cartão. É isso, não é que desempata? Na classificação que eu estou vendo aqui, o Corinthians está líder. Corinthians em primeiro lugar. Não. É o Inter? Ali na telinha agora, ó. Inter 4, Corinthians 4. Muito bem. Mas, Juca, então vamos falar do vice-líder, ué. Tá aí, ganhou, aquecendo o coração de todo mundo. Antes de falar do vice-líder, eu quero dizer que nós estamos nessa altura com 4.300 likes, devemos chegar a 6.500 com facilidade e quero convidar quem estiver no Rio de Janeiro para um evento que haverá hoje, lançamento de um livro de crônicas de Mário Filho, um dos papas da literatura esportiva brasileira, no lançamento de uma coleção de uma série de livros de cronistas esportivos, entre os quais nosso decano Zé Trajano, Tostão, Armando Nogueira, meu tio Alberto Helena Júnior. Isto tudo vai ser lançado hoje. E Mauro César Pereira também está na lista. Mauro também, não vi. Lançamento da Oca Editorial com o Museu da Pelada. E hoje vai ter um debate sobre literatura esportiva
com Geraldo Mainente, Marta Esteves, Sérgio Pugliese, que é o fundador do Museu da Pelada, esta besta que vos fala, e depois uma roda de samba sobre músicas de futebol, com Luiz Felipe de Lima, na Rua Grandeza 212, no Botafogo. Real Grandeza. No restaurante... Real Grandeza, Juca, você é paulistano, não se meta no Rio de Janeiro. Real Grandeza, por favor. Olha aqui, o convite aqui, Zé Trajano, é coisa de carioca, então. É, coisa de carioca, porque no convite está escrito Rua Grandeza 212, Botafogo. Tá? Real Grandeza. Carioca é assim, sempre pensa alguma coisa. Bom, dito isso, falemos do Corinthians. Primeiro, tivemos lá uma brilhante atuação de um nosso querido treinador, Fábio Carille, que poupou o time para jogar Sul-Americana. A melhor notícia do Corinthians no sábado foi o Emiliano Dias dizer com toda clareza que o Corinthians vai priorizar o Brasileirão. Agora é mais Tanto fácil, que né? nem leva Coronado. Bom, Coronado também não precisa levar. Porque realmente, eu não sei se isso é uma confissão de incompetência em relação a jogar mata-mata, a jogar copas, não sei. Mas adoro ver os times brasileiros privilegiando o Campeonato Brasileiro, que é o que o Corinthians vai fazer. Ganhou um presente do Carille, também não quero ser injusto com o Carille, porque não sei o que o departamento médico do Vasco disse a ele, para ele mandar esse time praticamente reserva do Vasco para jogar em Itaquera, com mais de 43 mil pessoas, pela 33ª vez seguida, mais de 40 mil pessoas. A belíssima partida do Memphis. O Corinthians jogou, era para ter feito 5, e eu queria comentar com vocês o erro do acerto do VAR. Sim, o Yuri estava impedido na hora que a bola vem do goleiro. Mas ele pega a bola, ele dá um chapéu no jogador do Vasco, ele dá a bola para a intermediária do Corinthians, o Corinthians retoma o ataque, aí sai o gol. Ora, meu Deus, de 2-1, ou você marca o impedimento ali na hora, ele vem vindo, voltando da figura A para a figura B, ou você deixa depois seguir o lance, porque houve, sei lá, 8 toques da bola depois. Não foi do lance dele recuando a bola que nasce o gol do Corinthians. Ou até você pode dizer que sim, mas 7, 8 toques depois, aí não, aí é o antifutebol. É o antifutebol, é um absurdo. É mais uma palhaçada do VAR acertando, porque de fato o Yuri estava impedido. Então, Zé Regrinha dirá, tá certo, mas um absurdo. Tanto tempo depois, um absurdo. Diga, Arnaldo. A justiça tarda a falha. Diga, Arnaldo. O sábado à noite, ele nos propicia algumas coisas. Quando um time ganha tão fácil do outro, e mesmo assim tem problema de arbitragem, dava para perceber o critério, dava para perceber que domingo seria pior, né? Então, mesmo numa vitória incontestável, teve tanta lambança, né, Daronco e seu VAR, que dava para perceber o que poderia acontecer no domingo com mais jogos na rodada. Agora, sobre a questão da priorização do brasileiro, eu acho o discurso dos dias do coração aquecido da coletiva tão conveniente, porque isso já aconteceu a temporada passada, né? O Corinthians não priorizou o brasileiro quando ele arrancou. O Corinthians priorizou o brasileiro quando ele foi varrido das eliminatórias da Sul-Americana e da Copa do Brasil, que ele priorizou. E aí fica um discurso conveniente. Agora o desse ano, e tem corintiano que quer me convencer disso, que o Corinthians priorizou o Paulista e por isso foi eliminado da Libertadores, lá em Guayaquil. Certo. Aí fica conveniente também. Não sei o quê, priorizamos... Se a gente não tivesse priorizado o Paulista, a gente estava jogando a fase de grupos da Libertadores. Nananina. E agora, muito conveniente, porque perdeu em casa do Huracan, tá ferrado, tá fora.
tem que ganhar em Cali, vamos priorizar o brasileiro. É muito conveniente. E a galera compra o discurso, tal. É claro que o Corinthians formou um time e o Memphis joga pra caramba, não é só subir na bola, não, a gente vai falar de novo, joga muito mesmo. O Corinthians tem ótimos jogadores, mesmo sem o Galo, tem um bom time e tem time e investimento para brigar pelo título brasileiro. Nós estamos falando sempre do Flamengo, do Palmeiras, etc., que estão na Libertadores. Então, já que o Corinthians não está na Libertadores, que ele brigue pelo título brasileiro. Né? Ele tem time para isso. Brigará. Eu acho que pode até brigar. Mas a conveniência do discurso dos dias, isso... Sem dúvida. Isso é estratégico, o torcedor compra e existe o clima de paz sempre. Né? A partir do momento em que até isso tentam convencer o torcedor do Corinthians, que o Corinthians abriu mão da Libertadores para ganhar o Paulista. Realmente é um pouco demais. Assim, mas alguém que acredita nisso é de uma ingenuidade. Mas o Corinthians está comprando. Agora o cara quer ser ingênuo, vai ser ingênuo, entendeu? Quer acreditar em Papai Noel, Coelhinha da Páscoa, Boitatá, é um direito dele, né? Acreditar mula sem cabeça, no que ele quiser acreditar. Porque realmente é um negócio bizarro um negócio desse. Também com a condescendência de boa parte da mídia que cobre o Corinthians, que alimenta essa narrativa. Agenda positiva. Que turbina a agenda positiva, né? Com argumentos tacanhos. É só pegar a escalação que jogou lá em Guayaquil, quando o Memphis perdeu um gol cara a cara com o goleiro, já estava 1-0. Aliás, o Memphis define jogos menores. Jogos grandes até quando definiu nenhum. Jogo grande, nenhum. Subir na bola, tudo, ele é muito bom. Né? Ele joga bem, concordo com o Arnaldo. É um ótimo jogador. E no sábado tem um detalhe que não pode passar em branco. A escalação do Fábio Carille. A minha dúvida é se ele que decidiu ou se houve um acordo com a diretoria para colocar um time quase reserva, cheio de reserva, quase reserva, né? Time misto do Vasco contra o Corinthians mais forte, motivado, porque ganhou um campeonato, na estreia com o time reserva empatou na Bahia. Então o Corinthians vinha bombado, animado, e o Vasco vai e coloca aquele time em campo com o Lloyd Augusto de saída. Como é que alguém contrata o Lloyd Augusto? Você sabe da história, né? Ele fez uma live lá, não, eu quero jogar no Vasco, essa história do Vasco, contrataram o cara. Aí o Pedrinho deu uma entrevista, não, porque nós analisamos. Então quem que analisou? O cara não tem nível para jogar no Vasco da Gama. Aí o Lloyd Augusto é titular, o Verratti no banco, o Nuno Moreira, que foi uma boa contratação até agora, no banco, o Hugo Moura, que bem ou mal é o titular no banco. Peraí, cara. Em pouco tempo estava 2-0, poderia estar mais. Ecoa na minha cabeça a frase do Pedrinho. Temos um elenco top 8 no Brasil. Ainda teve isso. Olha o retrato do jogo de ontem. O Vasco se ofereceu para ser surrado no sábado. E era para ser